Em algum momento de nossa história temporal, no tempo físico exato, não nos importa tanto, um casal de galileus, entretanto, os dois descendentes do ramo de Davi dirigiam-se à cidade de Davi para o recenseamento ordenado pelas autoridades romanas. E numa noite fria, ao não encontrarem lugar algum para se hospedarem, pois todos na terra de Israel faziam esse mesmo movimento, e por estar ela grávida a ponto de dar à luz, o dono da estalagem oferece o que era possível: um lugar abrigado do frio, junto dos animais, onde veio a luz. Esse ser especial, numa forma infantil, trazendo com ele não só a luz infinita de sua consciência crística, como, ao trazê-la, deixar uma mensagem imortal de que esta consciência jamais seria privilégio ou propriedade de qualquer ser em particular, porque como o eterno Criador dos universos deixara proclamado nesse pequeno planeta azul em que vivemos, através da palavra de todos os seus mensageiros em todos os tempos e eras, ele vivia por haver criado em imagem e semelhança todos os seres de sua criação, imprimindo a sua natureza e a sua essência em todos eles, sem exceção. Aquela criança que nascera traria essa mensagem, proclamando não só a imortalidade, como a semelhança, como a divindade de todos e cada um de nós. Todos conhecemos a história, os seus desdobramentos. Todos conhecemos as construções do ego humano ao redor de mensagens como aquela trazida por esse Salvador. E hoje, não importando se o tempo histórico se define, mas entendendo o tempo cósmico como o momento exato, ao buscarmos e celebrarmos não apenas as exterioridades de uma festa, que sempre será bela e poderosa, por mais que as superficialidades humanas a tentem desfazer em sua essência. A junção no tempo cósmico desse evento, no momento sempre especial de cada ciclo que o planeta realiza em torno do Sol, nos traz repetidamente, ano a ano, nos traz a condição de renovarmos forças, de redescobrirmos a nossa essência e de proclamarmos a nós mesmos a nossa ressurreição a partir do nascimento dentro de nós. E é isto que os símbolos mais imediatos daquele menino de braços abertos numa manjedoura nos chamam, nos proclamam, nos convidam. É de que em nós pode nascer, frágil, entre os animais dos instintos, mas todos eles também filhos do divino,
nascer em nós e crescer em graça e em verdade, como está nas anotações da Boa Nova. Assim se chama aquilo que ele veio proclamar. O Evangelion, a Boa Nova. A cada um de nós, com esta Boa Nova, fazermos nascer em nós, como um menino, a consciência crística, para que ela, crescendo em graça e em verdade, nos cure a todos, nos faça ressurgir a todos, trazendo o reino do ego ao seu devido lugar, submetido ao reino infinito da consciência, também infinita e muito além dela, que é o nosso Criador, Pai e Mãe, e sendo Ele a união do Pai e da Mãe, é Espírito. Que esses tempos que nos anunciam sempre a possibilidade de realizar a Boa Nova em nós, em nossas vidas, de transformarmos leis, de nos deixarmos reger pela lei infinita da misericórdia, da lei infinita da graça, que esses tempos nos encontrem de olhos e coração bem abertos, despertos, que possamos aproveitar, que possamos nos curar, para que possamos também curar. Sendo curados, nos transformar em curadores, sendo santificados, nos fazer santificadores, sendo pacificado, pacificar, e com a bem-aventurança viva em nós, outros Cristos, como Ele mesmo proclamou e nos conclamou, deixarmos para trás aquilo que já não mais importa e vivermos a essência verdadeira da luz em nós, não daqui a milênios, não quando deixarmos esse mundo, mas nesse exato instante, no infinito agora. Que hoje, cada um de nós encontre as forças para levantar esta chama, uni-la à chama de nosso irmão e de nossa irmã, e fazermos um fogo ardente que incinere dúvidas, medos, traumas, quedas, tudo transformado numa chama viva. Fogo ardente que nos faz vivos novamente. E que o signo da paz seja selado em nossas almas, de uma vez para todo sempre. Amém. Já tem aí? Isso. Bem, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez reunidos aqui. Tá baixo? Cláudia, tá baixo. Melhorou? Boa noite a todos que estão conosco,
Hoje de primeira vez, sempre de forma especial. Aqueles que não vêm tantas vezes, hoje é um dia especial, que a gente pretende fazê-lo mais especial ainda com a nossa união, com o trabalho que vamos propor realizar juntos aqui. Há que se aproveitar os momentos, há que se aproveitar as situações, principalmente aquelas que nos são trazidas pela própria consciência cósmica. E em especial nos tempos em que vivemos. Esse ano, para todos nós, foi um ano de aprendizado, um ano de entendimentos, um ano de instigar a nossa alma a seguir algum caminho escolhido por nós mesmos. E de preferência esse caminho seja um caminho efetivo de redenção, de renovação da nossa vida. Então vamos aproveitar isso hoje. Vamos aproveitar que estamos aqui por um tempo breve para realizar um trabalho nos valendo das forças que se congregam nesse mês. São ciclos que nós passamos anualmente, não são círculos. Eu sempre repito isso aqui. Nós andamos numa estrada cósmica, num universo que, apesar de grandioso, que apesar de deslumbrante, que apesar de misterioso ainda para todos nós, é apenas uma pequena nesga nas criações infinitas. O nosso universo físico, esse universo material que ainda nos surpreende cada vez e cada dia mais, ainda infantil, apesar de muito orgulhosa ciência humana, esse universo que nos deslumbra, eu repito, é apenas uma pequena nesga de tantos outros universos, de tantos outros planos, a demonstrar, ou pelo menos nos fazer parar para pensar e fazer com que isso venha à nossa vida, a nos mostrar uma ideia, ainda que seja muito vaga, de infinito. Nós vivemos dentro do infinito. E ainda que seja difícil concebê-lo e realizar em nós esta potência, imaginem uma potência infinita, é preciso que nós comecemos o trabalho. E esse universo, portanto, é um universo que ainda prende consciências que estão nos referindo ao universo físico, consciências ainda atreladas à ilusão egóica, em diversos graus. Porque todos aqueles que estão libertos já não têm no universo físico a sua base fundamental de trabalho. Nós ainda precisamos das reencarnações físicas. Nós ainda temos que entrar dentro desta faixa de vibração que se congrega sob a forma daquilo que chamamos de matéria. Porque assim foi a nossa opção. Assim escolhemos e, portanto, caímos. E ao cairmos, recebemos como resposta desta consciência infinita que nos cria a lei kármica, ou a lei de causa e efeito, que nos dá, ceitil por ceitil, tudo aquilo que nós plantarmos, o que temos feito. Mas a qualquer tempo, apesar de muitas visões espirituais nos tentarem que entendamos o contrário, de que por termos plantado tantas coisas ao longo dos tempos, temos que esperar tanto tempo para realizar e curar essas tantas coisas. Ao contrário do que isso, muitas vezes é um condicionamento que nos prende e nos inibe as tentativas de redenção, os grandes mestres, e principalmente esse mais próximo de nós, que vivemos no Ocidente, que apesar de ter desfiguradas muitas das suas novidades da boa nova que nos traz, dos ensinamentos que nos traz, esse mestre nos traz algo fundamental. E eu, propositadamente, citei uma das suas palavras, ceitil por ceitil. É uma expressão que ele usa quando, num determinado momento, deixa claro para todos nós que é possível a cada instante a reversão desta lei por um grau superior de consciência. E nada mais do que isso. E que essa reversão, no momento em que ocorre, desfaz as fieiras temporais tão caras ao nosso entendimento.
Transforma? Não, mas apenas deixa evidente aquilo que a nossa ciência já sabe. A relatividade do tempo e do espaço físicos. E aí nos deixa uma porta aberta, que ele chama de porta estreita, mas não porque nos exija sofrimentos e dores e sacrifícios, mas porta estreita no sentido de que passemos num portal de consciência de que é possível, pela lei do perdão e da misericórdia, queimarmos absolutamente todas as nossas estruturas kármicas, modificarmos completamente todos os nossos níveis de consciência. Nesta fala ele diz: antes de irdes ao templo e ofertares no altar oração e sacrifícios, perdoai o vosso irmão. Reconciliai-vos com aquele que vos ofendeu. Evitai ofendê-lo. E por fim, amai-o. Amai-vos uns aos outros. Fazendo assim, ide ao altar e fazei a tua oferta, fazei a vossa oferta e a vossa libação. E aí a oração, a oferta será aceita, porque se não fizerdes assim, se fordes ao altar sem o perdão, sem a reconciliação, haverá o teu cobrador. E a cobrança vindo te levará a uma prisão, e dessa prisão só sairás quando pagares ceitil por ceitil. Isto tudo é um símbolo, é um código de uma lei. E se todos nós fizermos autocrítica, sabemos que estamos nessa lei, porque não perdoamos, não reconciliamos-nos, não amamos, não aplicamos a misericórdia de modo integral e sem temor algum a todas as situações de nossa vida. Isso nos prende, portanto, a uma lei que não leva em conta as nossas ofertas, não leva em conta as nossas orações, ou minimamente as leva, e é aplicada enquanto nós não nos movermos. Cobra ceitil por ceitil e nos prende. Que prisão é esta? A prisão aos resultados das nossas plantações, e não só das obras físicas, mas de toda a obra que fazemos. E é sempre importante lembrar que nós operamos o tempo inteiro. Somos seres divinos e, portanto, emissores permanentemente de energias que são divinas, apesar de distorcidas em alto grau na maior parte de nós. E essas energias, muitas vezes vindas do nosso subconsciente, tantas vezes vindas do pensamento e dos sentimentos desgovernados, e por fim das palavras e dos atos, criam todo o ambiente que faz com que esta lei persevere e nos cobre os resultados, bons ou maus. Mas o que fala a consciência viva neste ser, como falou em todos os outros que vieram antes dele e em muitos que vieram posteriormente, é de que esta lei é frágil. Ela não tem o poder que nós acreditamos que tenha. É frágil e não resiste aos atos simples de uma consciência que busca fazer esta simples coisa, de que é o trabalho interno para nos levar, muitas vezes demandando coragem, a ter a misericórdia como farol, o perdão como movimento e o amor como substância, todo o tempo. Nos parece difícil, mas no momento em que quebramos um elo desta corrente que nos ata aos nossos próprios atos, palavras, pensamentos, sentimentos, portanto a todas as nossas criações,
ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, à loucura em que vivemos. No momento em que quebramos um elo, por um ato de misericórdia ou por um ato de amor, desfazemos o poder da corrente inteira. E é isto que nos proclamam os grandes mestres e aquele a quem, não por estar historicamente correta esta data, mas cosmicamente sim, porque no ciclo anual que o planeta faz em torno da estrela, que por sua vez também se move em relação à sua galáxia, este é o momento adequado para que possamos, com força máxima, fazer os movimentos internos que muitas vezes sonhamos fazer, mas que não conseguimos. Tal é poderoso esse cárcere de ilusão em que vivemos. Poderoso enquanto a ele dermos poder. E o que precisamos achar, e por isso a porta estreita, são os caminhos internos para entrarmos dentro desse reino que existe dentro de nós, em poder infinito. Nós todos somos caminhantes de um mesmo destino, em infinitas aparentes variações. Mas em todas essas infinitas variações está a essência e a unidade, que no momento em que tocamos de leve, como aquela que tocou o manto da consciência crística, premida por uma doença de 12 anos, e aí há um símbolo que é importante que nós nos refiramos, porque 12 é o símbolo sempre deste ciclo kármico, que se repete indefinidamente enquanto a ele nos prendermos. Quando ela consegue entender que tocar a fímbria desta consciência haverá a cura imediata, ela o faz. E esta consciência simbolizada nas palavras daquele ser plena que estava nele. O mestre da Galileia disse: alguém me tocou. E a balbúrdia à sua volta fez os seus discípulos se rirem, porque muitos encostavam, buscavam tocá-lo, como nós ainda fazemos, buscando fisicamente um toque sem que estejamos mobilizados, de onde tudo deve partir. Muitos buscaram, puxaram seu manto, puxaram seus braços, mas apenas uma pessoa naquele instante havia tocado, porque fez um movimento interno e fez um movimento de simplicidade absoluta. Portanto, quando nos referimos a um Natal em que nasce uma criança num local simples, em meio a uma manjedoura, junto dos animais que representam os instintos humanos, mas ainda assim seres divinos também, é o símbolo vivo para que cada um de nós, deixando de lado, sem que percamos a alegria, claro, das superficialidades todas que envolvem essas festas, entendendo que não é apenas uma visão proprietária da cristandade, mas sim de um mês, de um ciclo altamente propício e poderoso a nos oferecer anualmente a mesma oportunidade, o mesmo convite, para que o nascimento verdadeiro desta consciência, frágil ainda, na forma de um bebê, que temos que cuidar, proteger, fazer crescer, em graça e em verdade, se dê na manjedoura do nosso próprio coração. Não vamos esquecer disso. A Valéria fez um altar muito bonito, né, Valéria? Nossa, é mesmo. Bem, então,
Entendendo isso, hoje a gente não tem uma palestra aqui, né? Nós temos que aproveitar esse dia e, como a gente tem falado, esse ano, você já está com a música aí na mão? Então, se não conseguir também não precisa. Como nós temos repetido aqui ao longo do ano, esse ano foi um ano especial, porque ele prepara um outro ano muito especial, que está aí às nossas portas. É o próprio, né? A gente dispara a hora que quiser? Pode ser, então? Hoje a gente vai ouvir o Maurício aqui de novo, né? Vamos matar a vontade de ouvi-lo. É em especial, um momento... Esse ano foi, vamos dizer, porque já estamos às portas desse ano solar, mas em todas as visões de tempo, e falamos aqui isto repetidamente ao longo dos anos, os calendários que não são solares, lunisolares, nos falam e nos falaram o tempo inteiro, todos eles de forma coincidente, da preparação para a entrada num tempo, um tempo de justificação. Eu me lembro essa frase, a primeira vez que eu a li foi num livro sobre a vida do Chico, nosso amado Chico Xavier, em que ele conversando com Emmanuel, seu guia, e ele tinha uma relação com Emmanuel, assim, né? Todo mundo já ouviu essas histórias. Emmanuel dizia para ele, entramos, isso pelos tempos, pelas eras de 1950 do século passado, dos anos 50 do século passado. Então veja como o tempo é algo relativo. Estamos, Chico, numa época de justificação. Essa palavra, Emmanuel, que é um sábio, usou, não tenho dúvidas, com uma precisão fantástica, a ser entendida em diversos níveis. Justificação, se nós começarmos com a significação mais profunda da palavra justo e de justificar, é só nós lembrarmos que justo é aquilo que está justaposto, colado, aderido, né? Uma roupa justa. E justiça, no seu primeiro e mais profundo significado, se relaciona a isto, não a juízo. Tanto é verdade que Jesus, no Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais profundos, todos o são, abordam diversos ângulos da verdade, em um determinado momento, já muito próximo do seu momento crucial do Calvário, fala, virá o Menachem, o Paráclito, ou Consolador, que é o nome do Messias, e ele virá, eu irei para que ele venha. Significa isto, a minha consciência, que vive em mim, vai comigo, para que ela nasça naquele que puder recebê-la. Isto é a vinda do Espírito Santo, o Paráclito ou o Menachem, o Consolador, o nome do Mashiach ou do Messias. E ele convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Por que usa justiça e juízo? Duas palavras que poderiam significar a mesma coisa, mas não. Juízo é juízo. É a aplicação da lei kármica. Justiça não. Justiça é algo muito mais profundo. Justiça é estarmos aderidos à nossa verdadeira natureza, ao nosso Criador, Pai e Mãe, a Deus. Tanto que a palavra justo, que significa aderido, vem do sânscrito, como todos os idiomas ocidentais, quase todos, da raiz yugo, que dá a origem à palavra yoga, por exemplo, que significa união, aderência a Deus. Portanto, os tempos de justificação que Emmanuel fala a Chico são tempos em que nós temos que aproveitar para nos transformarmos em justos e romper os laços poderosos para nós, porque assim ainda determinamos e aceitamos, das leis kármicas. Ah, mas então como faz isso? É um ato de graça? É um ato que Deus resolve dar a quem Ele queira? E isto norteou muitas visões religiosas, infelizmente? Claro que não. Deus não é a sabedoria infinita, como Ele poderia ser
discernir e fazer uma brincadeira sem nenhum critério que a razão humana, tão distante ainda dele, já rejeitasse. Mas há razões, já dizia um grande sábio, mais profundas, e ele atrelou isso ao coração, muito sabiamente, Blaise Pascal, que a razão mental desconhece. E aí, nesta razão mais profunda, é que nós entendemos a justiça e a graça como algo não de um Deus discricionário, mas fruto de uma consciência desperta que sai desta malha, destas garras criadas por nós mesmos, desses cárceres de ilusão, e se liberta. Isto é atingir a graça ou o estado de graça, e isto demanda um determinado trabalho. Nós até brincamos aqui em alguns anos, repetimos muito esta frase: a graça, ou o estado da graça, não vem de graça. Vem com um trabalho. E que tipo de trabalho? Aquele que Jesus fala que era o único trabalho necessário. Quando se fala em obras, a gente pensa logo numa obra física. E ele nesse evangelho vai repetir: eu faço as obras do Pai. Aquele que faz as obras do Pai como eu, verá a mim, e vendo a mim, vê ao Pai. Ora, não está se referindo à sua figura física, por mais respeitável e venerável que ela seja, mas sim, enxergar o Cristo significa ver a consciência crística e, portanto, ver o Pai, porque a unidade perfunde tudo isto. Nós falamos na semana passada que é a primeira vez, e é numa festa de ciclos anuais, quase sempre em dezembro, no calendário judaico, ele diz isso numa festa de Hanukkah, que é agora, neste ano, muito coladinha no Natal. E todas estas festas expressam o quê? O entendimento de que o milagre é possível, desde que nós façamos a nossa parte. Desde que nós realizemos o nosso trabalho, que não é muito. E ao fazer este tipo de colocação, o Cristo em Jesus diz: aquele que vê ao Pai faz as obras do Pai, ele qualifica a obra. Porque perguntam a ele: mas que obras são estas? E nós logo imaginamos obras de caridade, obras externas. Essas obras precisam ter raiz na essência. E ele diz: a obra do Pai é só uma. Só uma. Que vocês tenham fé naquele que fala do Pai a vós. E aí o que acontece? Muitas visões religiosas acreditam que fé, como sendo uma coisa superficial, basta com que eu me declare adepto desta ou daquela, e não entendem a profundidade do conceito do que seja fé. Que em hebraico, esta palavra, ela é verbo, em grego ela é verbo, em português é um verbo fraco, fidelizar. É fraco no sentido que damos a essa palavra, mas fé, por si só, é um estado que inicia imediatamente uma operação. Esta é a fé que falava a consciência crística em Jesus. Fala, porque a sua palavra é imortal. Ao termos fé, significa que nós estamos nos tornando aderidos à nossa verdadeira natureza. A fé é um motor divino. É uma força que nós abdicamos de conhecer e abdicamos de usar. E quando usamos, usamos na sua forma distorcida, transformando em pura crença. Mas fé não é crer somente. Fé é mobilizar esta força ignota, completamente ignota, que vive dentro de nós. E aí sim, esta fé move qualquer montanha e qualquer situação, qualquer karma. Ela abre porta, uma porta estreita, mas que nós podemos passar. Não é impossível passar por ela. O fato da porta estreita nos dá a entender que a gente tem que se esgueirar e apertar. Não, ela só é estreita porque ela leva para dentro de nós mesmos, para o reino dentro de nós mesmos. E esse movimento de fé é o que nos importa. E este mês, voltamos ao mês,
temos uma sucessiva apresentação de momentos cósmicos que nos permitem alavancar esse processo com mais facilidade. Aliás, este mês deságua um trabalho, e aí volto ao que eu estava falando, que começou no final do mês de setembro desse ano. Porque esse ano de 2019, repito, foi a apresentação a cada um de nós de uma chance de nos prepararmos. Para quê? Para que no próximo ano, na verdade, por exemplo, na visão cabalística já começou. Porque o Rosh Hashanah proclama um determinado início de consciência, e no final das contas, independente do tempo físico ser diferente, o processo é o mesmo. Chegamos no ano solar dentro da mesma visão, dentro do mesmo viés de percepção para nossas almas. Oportunidades enormes. Mas cuidado, vamos aproveitá-las. Porque ao vararmos, já estamos, eu repito, dentro de visões lunisolares, mas olhando pelo ano solar que rege a nossa civilização ocidental, entrando no chamado ano de 2020, nós vamos estar expostos como nunca houve. Ou as nossas criações kármicas, que chegarão automaticamente, porque a lei estará funcionando, se nós não nos libertarmos dela, podem ser boas. Não estou necessariamente dizendo aqui que vai todo mundo passar. Quem sabe todo mundo pode ser dentro da lei do karma que nós estejamos dentro de um episódio interno bom. Krishna proclama isso muito bem. Quando ele fala dos 3 gunas, quando ele fala de Satya, Satya ainda é regido pelo karma. A gente pode ser sátvico. E ótimo, menos mal. Mas o que está sendo sempre nos pedido é a libertação de qualquer limitação, mesmo aquelas que têm para nós uma aparência e, na verdade, funcionam como coisas boas. É além disso. É como se fosse, para que isso não fique muito duro para nós que estamos acostumados a bem e mal, a dualidade o tempo inteiro, é como se fosse a ponta de um triângulo em que houvesse um super bem. Esse super bem, ele é de verdade bem porque ele é capaz de perdoar o que a gente chama de mal. Ele é capaz de amar aquilo que nós chamamos de mal, sem deixar de ser bem. Novamente Jesus, como o sol que brilha sobre justos e injustos, sem fazer discernimento, assim é o ser que se libertou. É um esforço, esse é o esforço para entrar na lei da graça. É claro que a gente não faz isso da noite para o dia. Estamos julgando o tempo inteiro, todos os dias, todas as horas, e quase sempre condenando. Não é? Porque o julgamento poderia ser absolvendo, mas a maior parte não é. É condenando. Nós adoramos a condenação do próximo. E não sabemos que estamos fazendo isso na mesma hora que fizermos, sempre Jesus. À medida que a gente mede, volta cheia, sacudida, superando a colher, volta para a gente. Então, o que a gente pode optar? Por fazer a obra do Pai. E ele diz, é preciso uma única coisa. A obra do Pai é única. Ter fé. Porque a fé nos faz voltar à natureza divina. E quando voltamos à nossa essência divina, voltar é um verbo que nem fala muito, é ressurgi-la. Ressurge em nós o amor, porque a consciência infinita é amor infinito. Portanto, a fé é a porta, é o movimento, é o processo e é a obra, portanto, que nos leva necessariamente a ser o que somos, deuses, criados à imagem e à semelhança dessa consciência infinita. E, portanto, a sapiência de Jesus foi ao máximo quando disse, basta uma coisa, porque esta leva a todas as outras. Quando Paulo escreve a epístola aos Coríntios e em 13 faz a apologia ao amor como superando tudo, lá no finalzinho do texto ele diz, restam, portanto, a fé, a esperança e o amor. Ele sabiamente fala que o maior deles é o amor, mas no fundo, os 3 são um só.
o ser que se adere ou se justifica, entrando num reino superior, a consciência infinita, tem dentro de si essas três coisas transformadas em uma só coisa. Bom, portanto, eu queria aproveitar esse dia que a gente se reúne aqui para que nós façamos efetivamente um trabalho, aproveitando essas forças todas à disposição. São muitas. Primeira coisa, só uma dúvida, como é que nós estamos aqui de... As salas estão com gente, a de baixo tem pessoas. Aqui estão nos vendo? Sim. Ou só estão ouvindo? Não, estão vendo. Estão vendo. Vendo e ouvindo. Ouvindo? Esse é o homem, o Ricardo. Hoje o Facebook teve um problema, a gente achou que fosse nossa internet, mas não é. É do Face. Ele não está transmitindo. Tentamos pelo YouTube, não deu, enfim. Bom, depois a gente coloca lá, assim. A nossa ideia, então, portanto, é aproveitarmos esses momentos. Falando um pouco do ano de 2020, esse ano vai nos trazer ou os frutos da nossa criação, pura e simplesmente de modo automático, ou nós temos tempo, ainda temos tempo. Se tivéssemos um segundo, ainda teríamos tempo. Porque o infinito se resume no agora. E o agora é indefinível. Quem esteve com a gente lá em Friburgo, lembra que a gente, ao falar do que é, imagine, né? Quando a gente fala isso, sabe que isso vai mudar à medida que a gente vai aumentando o nosso grau de consciência. É sempre uma obra em construção, o nosso entendimento da criação. Ao nós entendermos que a consciência infinita é a criadora de tudo que existe, de todos os universos que existem, inclusive desse nosso universo físico, repito, tão surpreendente e ao mesmo tempo ainda uma nesga da criação como um todo, nos seus planos infinitos. Quando a gente falava disso, a gente comentava perfeitamente o processo de que as coisas se dão a partir do invisível para o visível. E nós falávamos, né, lá em Friburgo, repetíamos isso de uma forma bastante, né, fomos até cansativos em repetir, né, que nós precisamos aproveitar essa estrutura e entendermos que as coisas vêm de algo que não se vê. Mas isso não é apenas um fato de uma crença religiosa, né? E aí vem um cientista e diz assim, não se vê, mas então não existe. Infelizmente a nossa ciência ainda está nesse ponto. Mas quantas coisas que não se veem hoje já são aceitas? O fato de não se aceitar o espírito ainda como algo compartilhado pela sabedoria ou pelo consenso humano, só tem uma explicação. Nosso orgulho e a nossa vaidade, milenares, como raça humana que habita o planeta encarnado e alguns desencarnados. E aí, falávamos do tempo. E a gente comentou que você, para medir o agora, não consegue. É impossível. Porque se você for hoje num consultório oftalmológico, alguns consultórios vão poder tratar algum problema ocular, principalmente problema de retina, com lasers, que os pulsos são contados em femtosegundos. Eles perguntam, o que é o femtosegundo? O femtosegundo é um 0,15 casas decimais. Ou seja, entre um femtosegundo e o segundo, relativamente passa mais tempo do que toda a existência de vida constituída no planeta. 500 milhões, equivaleria a 500 milhões de anos. Então, eu vou dividindo o tempo, certamente. Se hoje eu tenho materialmente condição de emitir um pulso em femtosegundos, deve existir divisões de tempo. Onde está o agora? Imagine o seguinte, eu falei com vocês essa história, passaram-se certamente lá 10 segundos. 500 milhões vezes 10, no mundo do femtosegundo, esse agora é um infinito. Portanto, não vamos contar agora por tempo, vamos contar agora por consciência. Por isso é que eu digo, nós temos, nesse momento hoje,
condição de operarmos nesta concepção de agora que não nos demanda a contagem de tempo. Portanto, eu não estou atrasado. Essa é a fundamentação da parábola da 1/10 hora. Jesus não contou essa parábola à toa. Jesus provoca. Né? É que a gente tende a enfeitar as figuras, né, santificadas de uma forma a transformá-las em coisas quase estéreis. Né? Como a história, por exemplo, de que os pais de Jesus eram pobres. Jesus batalhou pelos pobres o tempo inteiro. E foi corajoso ao fazer isso. Né? E falou a população mais pobre, porque isso é o que tem que ser feito ainda hoje, a gente não faz. Mas os pais dele não eram pobrezinhos. São José era um construtor, um yotzer, que construía casas. Portanto, deveria ter... Ele não ficou na estalagem porque ele não tinha dinheiro, ficou na estalagem porque não tinha lugar. Os hotéis estavam cheios em Belém. Belém é uma cidadezinha até hoje pequenininha. Imagina naquela época quantas hospedarias havia. E ela sendo grávida, o estalajadeiro, muito bondosamente, olha, eu tenho um lugar aqui. Então, o processo que nos é dado é um processo infinito que nos fala de consciência. E não há tempo. E quando ele fala da parábola da 1/10 hora, ela é agressiva ao nosso conceito de juízo, não de justiça. Porque o pessoal trabalha 10 horas, chega um pessoal que estava ali e fala, vem cá, trabalhou 1 hora só, na hora de pagar, paga igual para todo mundo. Aí o sujeito que trabalhou às 10 reclama. E a resposta é uma resposta quase que agressiva, mas muito simbólica, profunda, do dono, do dinheiro e da vinha. Assim, vem cá, eu combinei quanto com você? Olha só que coisa fantástica. Combinei quanto com você? As nossas combinações com a consciência cósmica a gente faz a todo tempo. Inconscientemente a gente faz combinações e tratos a toda hora. Então, se eu resolvi trabalhar e fazer um trabalho, fazer caridade, tal, eu fiz um trato. Aquele, ele combinou pagar tanto, eu estou te pagando menos? Não. Eu te devia alguma coisa, eu estou devendo alguma coisa do que eu combinei? Não. Olha só, olha a profundidade desse conceito. Olha como nós movemos o universo também, como seres divinos. Fazemos combinações que nem sabemos que estamos fazendo. E na hora da lei do karma vier, olha só, eu combinei pagar você X, está aqui o teu X. Ah, mas o outro não. Estou te devendo? Não. Eu quero dar para o outro a mesma coisa. Aí vem a provocação. O que é 1 hora? O que são 10? O que é o tempo? Aqueles que trabalharam 1 hora, certamente a gente pode depreender que trabalham num nível de consciência superior e, portanto, recebem o mesmo pagamento. E no final das contas, quando todos estiverem olhando uns para os outros, vão entender que as coisas na lei cósmica se contam de forma diferente. E, portanto, isso quer dizer para nós que temos as oportunidades renovadas, sim, todo o tempo, e de que escolhemos a lei. Ah, eu não quero mais a lei kármica, então vou sair dela. Também não é assim. Eu preciso movimentar uma força que me faça sair dela. É uma obra que precisa. É essa fé que nós estamos falando. Que vai nos levar ao amor, que vai nos levar à misericórdia, que vai fazer... Quando eu começo a agir com misericórdia, eu estou ativando primeiro uma misericórdia em nível kármico, depois uma misericórdia em nível infinito. Muito mais poderosa. Voltamos a esse mês. Porque eu estou fazendo o preâmbulo do ano de 2020. Então, quem gosta de ler YouTube, quem gosta de saber previsão astrológica, né, já deve ter visto que é um ano regido pelo Sol. Aos astrólogos aí, estou certo ou estou errado? É um ano solar. O Sol é assim, ele tem um fator fantástico, joga luz em cima de tudo. Pá! Luz em cima de tudo significa o que está oculto vai aparecer. Assim é. Né? Se você for olhar pelo lado da visão védica,
Aí começa a ter as boas, isso é bom, mas né, é um ano de Ganesh. Ganesha, o grande removedor de obstáculos. Olhando na Umbanda tem várias visões, né? Uma delas ligada ao Sol, uma visão, é um ano de Oxalá para muitos daqueles que jogam, mas para outros é ano de Xangô. Xangô e Oxum, sua mulher, uma das suas parceiras. E aí você vai entendendo, a gente vai entendendo, e o 20 é a carta do tarô relativa ao juízo, à justiça no sentido de juízo. Portanto, a gente tem chances para aproveitar esses agoras, né? Entendendo que nós viramos a lua cheia desse mês e entramos agora em direção ao signo de Capricórnio, solar ou, olhando pelo calendário lunar solar, é a mesma coisa, vai surgir em que a gente ainda tem a força do fogo de Sagitário e aproveitar isso para lançar essa flecha para o alto e buscarmos a consciência que no final das contas também está ali dentro de nós. Esse é o trabalho que a gente pode fazer. Como é que faz? Não precisa nenhuma grande ciência. Para meditar, para entender como a gente faz a meditação, eu acho que todos nós aqui, não tenho dúvidas, nós todos temos algum modo, forma pessoal, porque a meditação é a porta que nos abre. Ela e a oração são irmãs siamesas. Na verdade, faces duas da mesma realidade. Precisam estar conectadas de verdade. Entender que isto é poder. Esse processo nos leva aonde as coisas vêm, do invisível, que é muito mais real do que o que nós vemos, tocamos, sentimos, sofremos. Não é uma coisa que sai de estalo, mas é uma coisa que não sai tão dificilmente quanto a gente imagina. E melhor, ajuda não vai faltar. Nós estamos, ao mesmo tempo que vamos chegando a esses períodos de justificação, seja pelo lado da misericórdia, da justiça, que adere à consciência, seja pelo lado do juízo. Chegando a esses tempos, nós precisamos estar preparados. A gente precisa estar desperto. A gente precisa sair dos nossos níveis de conforto. Porque, como deuses que somos, estamos criando todo o tempo, a partir do nosso inconsciente, tudo o que acontece na nossa vida. Isso aí já é uma verdade. Já entendida, tem várias abordagens, todo mundo... E aí o que a gente precisa fazer? O subconsciente ou o inconsciente cria a partir de condicionamentos. Então é uma máquina automática disparando criação o tempo inteiro e voltando para nós, aparentemente fora do nosso controle. O que a gente precisa fazer? Tomar consciência melhor e, com esta tomada de consciência, tomar as rédeas dessas forças e fazer com que o consciente, a partir da meditação e da oração, ganhe a força de operar essas forças criativas, indo transformando esse mar inconsciente tão revolto. A comparação que a gente usa aqui, muito bela, usada primeiro na tradição védica, é da flor de lótus. Ela nasce do lodo, mas o lírio também. E Jesus, sábio, cita: olhai os lírios do campo. Né? E vejam que força os leva, que força faz com que o lodo, com seu cheiro desagradável, se transforme em perfumes tão poderosos. A essência é a mesma. O que nós precisamos é fazer com que esse mar inconsciente passe a ser comandado pela consciência aos poucos, e isto vai nos abrindo campo. E aí a boa notícia é muito mais fácil fazer isto agora, e muito mais fácil fazer isso nesse mês, e muito mais fácil fazer nesse período do mês.
Vocês ouviram falar do portal 11/11, né, que abriu esse mês. Em dezembro, existe um portal de tema 9, pela triplificação do 3. Portal 333, que soma 9, já aconteceu nesse mês de dezembro 2 vezes. No dia 6 e no dia 12. Dia 6 ou dia 3, agora não me lembro mais. Mas vai acontecer agora no dia 21. E o 9, para quem estuda numerologia, os algarismos unitários terminam em 9. Depois, são ângulos, por tanta força do 9, existem todas as tradições espirituais, usam isso. É uma força altamente poderosa de realização, de mudança de patamar. E o portal 333, portanto 9, no dia 21/12/2019, se vocês reduzirem os números, vocês vão encontrar 3, 3 e 3. 21 está na véspera do Hanukkah, que eu falei aqui, comentei que é, como todas as escrituras, um simbolismo profundo, porque um pequeno exército de pouco mais de 300 homens vence exércitos muito mais poderosos, purifica um templo, e na hora de agradecer tinha luz, tinha óleo para acender a lamparina da menorá, as lamparinas da menorá por um dia só, e esse óleo dura 8 dias, tendo o número 9 como a lamparina ou a vela chamash que acende as outras. Portanto, 21, 23 começa o Hanukkah, que é a contagem dos dias todos, os acendimentos das velas até que todas estejam acesas, que vai cruzar com a força do Natal cristão, que nós já sabemos aqui que é apenas a colocação simbólica do nascimento não físico, porque provavelmente Jesus não nasceu nessa data, mas os patriarcas bem o sabiam, que este mês era este mês, e aí localizaram o Natal exatamente ali para poder estar aproveitando este ciclo anual. Então, qual é a proposição hoje, nesse dia que nós encerramos um ciclo, uma pausa no trabalho para que voltemos novamente no ano de 2020? É aproveitarmos a alavancagem dessas forças. Vamos fazer uma leitura, uma preparação e vamos fazer uma meditação nos seguintes níveis. Primeiro, de purificação interna. E a gente pode replicar isto, tá? Hoje é só a gente fazer um exemplo aqui, que também não tem nenhuma novidade. Não esperem nenhum abracadabra aqui, nada de novo. É só o que a gente sabe que é, porque assim é, independente da abordagem que se faça. Essa purificação nós vamos depois trabalhar, cada um de vocês vai pensando, né? Perto de Natal é época de presente, né? Então assim, cada um de vocês vai pensando num quadro composto de uma imagem, e que nós vamos enriquecer isso com o trabalho que a gente vai fazer aqui de meditação, que vocês queiram que aconteçam. É como se a gente faz. Quais são os planos que a gente faz para o ano novo, né? Mas escolha um mais significativo. E nós vamos trabalhar em cima disso da forma como a gente tem que fazer, como a gente repete sempre. Porque fazer por pensamento, fazer pelo ego é muito fácil às vezes e é enganoso. A gente trabalhar. O papo bateu aqui no telefone, no microfone. A gente precisa fazer a ordem certa acontecer. Então, nenhum pedido, todos os pedidos são justos, mas desde que estejam em níveis de consciência justas também. Para isso é preciso que a gente faça as coisas surgirem da ordem certa. Eu vou ler 2 passagens para que a gente saiba como isso já era conhecido. E vamos ouvir uma musiquinha depois que eu ler para vocês. E vocês já vão pensando aí no que vocês queiram trabalhar, tá? A gente vai ter meia hora para isso, eu espero. Olha. No livro de Isaías, tem uma passagem que se refere codificadamente aos tempos que nós estamos
são possíveis de ser viver. Ah, não vai ser, porque a Terra está assim, só vai ser lançada. Não importa. Se a gente começar com o nosso trabalho interno, a nossa vida vai viver, ser transformada, e isso vai ser um rastilho, quase uma reação em cadeia. A gente sabe cientificamente hoje que são possíveis reações. Uma bomba atômica acontece devido a reações em cadeia, que se multiplicam, né? Bom, vamos lá, senão começa a me empolgar, vai dando explicação. O livro de Isaías diz o seguinte: eis que virão dias que o Eterno, eu, Eterno, estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que vos tomei pela mão para os tirar do Egito. Visto que eles não permaneceram na minha aliança, eu também fiz pouco, e não cuido mais daqueles que assim o fizeram. Esta será uma aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Então não é com o povo, não existe aqui uma superficialidade. Não é com pessoas com religião. Ah, a nova aliança é uma religião tal. Que não é. Nada disso. A casa de Israel, a gente já comentou aqui que a palavra Israel significa ir direto a Deus. Então a nova aliança é sair de uma coisa superficial para entrar numa coisa profunda, em que nós todos somos Israel. Esta será a aliança que farei. Imprimirei as minhas leis em seus corações e em suas mentes, e neles as escreverei. Olha isso. Eu serei o Eterno, seu Deus, e eles serão meu povo. E agora vem uma frase. E ninguém ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior. Pois eu terei misericórdia das suas faltas, e de seus pecados já não me lembrarei. Olha o código disso aqui. Misericórdia, portanto, é muito mais poderosa que o que nós chamamos de justiça, que é o juízo, que é o karma. Isso está posto numa epístola que poucos li. É uma epístola que incomoda muitas pessoas, que é a epístola aos Hebreus. Epístola de Paulo. Mas a gente falou de fé. Eu vou ler um parágrafo dessa epístola, que eu acho que resume bastante, com muita simplicidade, aquilo que nós falamos aqui. Né? Usei tantas palavras, esse parágrafo aqui basta para que a gente entenda isso. Paulo era um hebreu, Paulo era um judeu, e a epístola que ele faz aos hebreus de suas próprias mãos, no final, foi muito modificada também. Ela é feita em grego, como todas as coisas foram modificadas, mas é uma epístola direcionada ao seu povo e à sua origem, como fariseu que era. No capítulo 11 está assim: a fé exemplar dos pais. E ele vai descrever a fé de cada um dos patriarcas, desde Abraão, indo um por um, até os profetas finais. Eu não vou ler isso, mas vou ler o primeiro parágrafo, que é o seguinte: a fé é o fundamento do que se espera e a prova de realidades que não se veem. Vou repetir. A fé é o fundamento do que se espera, e a prova das realidades que não se veem. Pela fé foram aprovados os antigos, começar de Abraão. Pela fé, olha essa, sabemos que o universo foi criado pela palavra do Eterno, de sorte que do invisível teve origem o visível. Bom, depois ele vai se referir a um salmo, ali não vai dar nada, que eu vou ler, e aí vou pedir que a Valéria coloque essa música para nos prepararmos. É uma música que o Maurício vai cantar para nós. Eu vou ler, nem vou ler em hebraico, né? Eu vou ler em português, não precisa ler. Só nesse... Todo mundo já deve ter ouvido.
Eu sempre me refiro ao livro dos Salmos como um instrumento de codificação, de magia, no bom sentido da palavra, altamente poderoso e disponível em todas as livrarias. Não precisa nenhuma mística para ter o livro dos Salmos nas mãos, e não são as orações simplesmente, superficialmente, são lindas algumas outras não, né? Pianista, tem alguns salmos que você olha ali e fica, mas eu já expliquei aqui que o hebraico é uma língua codificada, como se fosse uma série de códigos genéticos, como cada letra está no seu lugar, e às vezes essas letras formam palavras que aparentemente são palavras que falam contra essa ideia que nós temos, mas não. O que está ali é codificado a letra. Cada letra é importante. E, portanto, além do significado superficial, as coisas estão. Nessa visão é que nós vamos ler o Salmo 118, que é um salmo específico porque fala em salvação por consciência, fala em salvação num sentido muito mais profundo que aquele que nós damos, né? Ele começa a Rodula Adonai ki tov ki leolam hatzdo. Todo mundo já ouviu isso. Agradecei ao Eterno porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Isso aqui já diz, né? É bom e a sua misericórdia é eterna. Que proclame Israel, eterna é a sua misericórdia. Que também proclame a casa de Arão, eterna é a sua misericórdia. Que proclamem todos aqueles que o amam, sua misericórdia é infinita. Eu invoquei o Eterno no momento da angústia e Ele me ouviu e me livrou das atribulações. O Eterno está comigo, por isso nada temerei. O que me pode causar o homem? O Eterno está comigo e me ampara, por isso posso enfrentar os meus inimigos, porque melhor é confiar no Eterno do que nos seres humanos. Melhor é nele confiar do que em príncipes. Cercaram-me todas as nações, mas em nome do Eterno eu as destrocei. Olha as palavras que eu digo para vocês que às vezes parecem. Voltaram a cercar-me, envolveram-me de todos os lados, mas em nome do Eterno as destrocei. Cercaram-me como abelhas com seus ferrões, mas foram extintos como o fogo que queima os espinhos, pois em nome do Eterno os destrocei. Com violência me empurraram para me fazer cair, mas o Eterno me amparou. O Eterno é minha força, é meu cântico, e Ele é a minha salvação. Vozes de alegria e salvação são escutadas nas tendas dos justos, porque proezas realizou a destra do Eterno. Exalta-se a destra do Eterno, e proezas realiza. Não morrerei, eu viverei, e hei de relatar os feitos do Eterno. Ele me puniu, mas não me entregou à morte. Os portais da justiça abri para mim, por elas entrarei para louvar o Eterno. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Quero agradecer-te, porque me escutaste e te tornaste a minha salvação. A pedra inicialmente rejeitada pelos construtores veio a ser a pedra angular, pois assim determinou o Eterno, e isto é maravilhoso para nós. Esse é o dia com que o Eterno nos brindou, e nele nos alegraremos e nos regozijaremos. Eu rogo ao Eterno, salva-nos, ó Eterno, e faze-nos prosperar. Bendito é aquele que vem em nome do Eterno, pois nós bendizemos a casa do Eterno sempre. Ele é nosso Deus, Ele que nos ilumina. Trazei as oferendas, atai-as aos ângulos do altar. Tu és meu Deus, e eu te exaltarei. Meu Deus és tu, e sempre te louvarei. Agradecei ao Eterno, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Eu vou ressaltar uma frase em hebraico aqui, que é onde o Maurício vai nos trazer, cantando em português e em hebraico, que é a preparação para nós fazermos a meditação. Imagino que vocês já tenham pensado no que queiram. E tem uma curiosidade aqui. Primeiro, a porta dos justos é a porta estreita, né? É a porta do templo interior. E o que está escrito aqui é Deus, quando a gente fala eterno Deus, o Salmo fala muitas vezes vários nomes, dependendo da força que ele está querendo ativar.
Ele fala em Elohim, ele fala em Elion, ele fala em El, fala em Adonai, fala em Shaddai, fala em todas as formas, nomes que Deus aparece, porque cada uma delas é uma faixa vibratória. Aqui se usa muito Adonai, nesse livro aqui, especificamente, mas o que aparece é sempre esta tetragrama. E a gente pode falar Hashem, simplesmente o nome. Muitos livros apenas usam Hashem, mas aqui usa esse Adonai. Então, a frase é Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzlichana. Senhor, eterno me salva, eterno me faz prosperar. A palavra prosperar aqui, ela tem sentido, mas o sentido maior, o inglês tem mais força quando ele traduz. Em inglês traduz succeed. Ou seja, é mais do que só prosperar. É prosperar no sentido mais amplo, é fazer que eu consiga tudo aquilo que eu queira. Suceder, no sentido de ter sucesso. Ana Adonai, por favor, Adonai, em teu nome me faz prosperar. A tradução do hebraico é muito difícil. Portanto, eu pedi quando o Maurício Sanete fez essa música, que ele usasse primeiro o hebraico, porque serve como mantra. Por isso a gente vai cantar e depois fala em português. E uma das curiosidades, não sei se vocês já pararam para pensar que a palavra Hoshiana, salva-nos, se transformou no católico Hosana. Quando na missa a gente fala Hosana, Hosana nas alturas, é Hoshiana, né? Nos salve. É só E aqui depois, bendito que vem em nome do Senhor, que se fala nas missas, né? Toda hora se fala, vem desse salmo também, Baruch haba Beshem Adonai, Baruch Hem Mibet Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vamos ouvir a música do Maurício, então? Vamos apagar já as luzes? Vamos concentrar, vamos pensar não só nas pessoas, nós aqui que estamos, somos 2 salas. Hoje a gente não tem internet, mas vamos nos coligar. Vamos fazer com que essa sala se transforme num ponto de poder infinito pela humildade que a gente tem. E aos pouquinhos, vamos deixar que essa música nos envolva, vamos cantar. Maurício fala Hashem. Vamos respirar e nos deixar levar. Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Hatzlihana. Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Hatzlihana. Por favor, ó Eterno, por favor, venha nos salvar. Por favor, ó Eterno, por favor, faz-nos prosperar. Por favor, ó Eterno, por favor, venha nos salvar. Por favor, ó Eterno, por favor, faz-nos prosperar. Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Hatzlihana. Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Hatzlihana. Por favor, ó Eterno, por favor, venha nos salvar. Por favor, ó Eterno, por favor, faz-nos
Hoshiana. Ana Hashem, Haslihana. Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Haslihana. Ó Eterno, por favor, venha nos salvar. Ó Eterno, por favor, faz-nos prosperar. Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Haslihana. Vamos agora continuar aprofundando a nossa consciência. Vamos respirar, nos valendo da respiração como veículo, porque ela traz, ainda que não tenhamos consciência, o prana infinito, a força vital que mantém o nosso organismo físico vivo, muito além do oxigênio, muito além das substâncias químicas. Todas elas obedecem à matriz desse prana, que é a luz pura. Em gratidão àqueles que estão aqui conosco. Vamos concentrar a nossa mente a partir do ponto entre as sobrancelhas onde está a consciência crística. Vamos concentrar nos nossos membros inferiores e imaginarmos como se estivéssemos com os pés sobre um solo da nossa Mãe Terra. E vamos sentir que das plantas dos nossos pés, raízes de uma cor que lembra o dourado se irradiam a um centro de luz aos poucos, ativando as forças dos centros de forças que ali estão nos pés, nos joelhos. Ajuda que nós contraiamos os músculos da panturrilha, dos dedos. Imaginemos que essas raízes postadas colhem esta força vital que vai se somar ao prana que estamos respirando. Aos poucos esta força vai se manifestando com muita clareza, subindo pelos joelhos, onde estão centros de força tão importantes. Vamos sentir nossos membros inferiores fortalecidos. E depois a parte superior deles, as coxas, os quadris, nos ligando ao chakra básico, também recebendo essa energia poderosa da Terra a nos ligar ao seio da Kundalini. E vamos mentalizar a cor desse centro de forças, um vermelho, tendendo ao rubi, como se tivesse tocado por uma água viva, e sentimos vibrar toda esta região no corpo físico correspondendo ao períneo, mas sem perder a consciência de nossas raízes douradas, ligadas ao centro de amor de nossa Mãe Gaia. Esse centro, como todos os outros, é divino. Então vamos sentir que pelo movimento da nossa respiração, e pelo movimento
de ascendência desta energia que vem da Terra. Ele se ilumina num vermelho poderoso. E esta força ascende até o centro superior mais próximo, na região da pelvis, tomando uma cor alaranjada, bela, como no arco-íris. Um globo de luz que se move. Essa luz alaranjada queima, nesse momento, com a ajuda dos amigos que aqui estão, todas as energias descontroladas que temos trazidos aos centros genésicos, que são também poderosos criadores de divindade, geram a vida física e geram os estados de êxtase tão pouco compreendidos e tão quase que destruídos pela nossa natureza egóica, que busca apenas o alto e a autossatisfação. Essa luz dourada recebendo a força que vem do centro básico. Não nos esquecemos de respirar. E quando inspiramos, estas luzes unificadas tocam o centro solar. Dos 7 chakras coordenadores, entre os milhares que temos, este centro concentra poder e vida. E a nossa consciência, muitas vezes ali presa, se deixa enganar pelas ilusões do ego. Vamos perceber que a sua luz é dourada, mas um dourado que misteriosamente se toca nesse momento de um prateado que traz a esse centro tão poderoso o seu grau real de angelitude. Sentimos vibrar desde a ponta dos pés ao centro da mãe. E esses 3 centros, unificando as suas forças, preparam-se para ascender aos níveis superiores, também tão desprezados. Nesse momento, vamos imaginar que nos tornamos pequeninos. Esses centros ativados continuam, pequeninos dentro do nosso cérebro, como se nos tornássemos pequenos. É a nossa mente, é o nosso estado de consciência mental sob a forma desse ser pequenino. E ele vai mergulhar dentro de nós mesmos até a altura do centro do tórax. E ao chegar ali, contempla como que um grande salão. Ali está um centro poderoso onde no nosso templo interior vibra a chama da presença. E o coração, o órgão físico que hoje sabemos possuir um poder eletromagnético tão superior ao do cérebro, ali vive. Vamos, em reverência, nós pequeninos, comandarmos a ascensão da força que está no centro solar, na altura do umbigo, no centro do abdômen, inspirando para que ela chegue e se junte ao verde, intenso e também tisnado de prata. Vamos aproveitar esses momentos e fixar bem esta força divina em nós. Nós estamos dentro de nós mesmos. Esse é o templo onde temos que louvar e orar a presença divina.
é ali, não em lugares distantes, não além dos universos, mas em nós, com absoluta humildade e amor. Vamos olhar as paredes desse templo e agora ali, aos poucos vamos formar uma tela. Esta tela vai nos apresentar o quadro que queremos. Só que esta tela também, passo a passo, ao formar esse quadro, seja uma situação que queremos viver, que seja justa, ele vai se tornando tridimensional. E o nosso ser pequenino, a nossa mente ali, ativada pelo coração, vai formando passo a passo essa imagem, com a situação que queremos, iluminada, em todos os seus ângulos. Podemos ver com clareza, não como num filme do qual estamos desconectados, mas algo que comandamos. Vemos as cores, ouvimos os sons, quiçá os odores. E mais do que isso, a emoção, a alegria, a felicidade que este quadro que queremos criar em nossas vidas nos trazem, nós as estamos vivendo também. Trouxemos a emoção dos chakras inferiores. Vamos uni-las ao sentimento de amor cósmico, que reside nesse templo interno. E esse quadro ganha vida e ganha força cada vez mais, ganha luz cada vez mais. Vamos sentir as pessoas que eventualmente participem deles também felizes junto a nós. Vamos procurar sentir que isto é vida e aquilo que não é visível na matéria vai começar nela a se manifestar. Vamos dar os detalhes. Vamos olhar em volta como numa tela tridimensional, não, como na própria dimensão que estamos vivendo, olhando à direita, à esquerda, e ao mesmo tempo sentindo o nosso corpo captando todas aquelas forças. É um templo vivo. Agora, vamos reunir esse nosso ser pequenino, este quadro, como se dentro de nós mesmos, e aqueles que queiram fazer o movimento com as mãos, como se o condensássemos numa bola de cristal. Aquele quadro que nós estávamos vivendo vai se transformando, se compactando numa bola de cristal luminosa em nossas mãos, dentro de nós mesmos, no templo do coração. Vamos olhar agora a cena tridimensional ali projetada. Vamos dar atenção à respiração. Vamos respirar algumas vezes. E vamos ascender agora pelo conduto que nos leva aos chakras superiores, com esta bola de cristal na mão. Primeiro pelo chakra do laringe, que comanda a palavra física. Esta bola vibra mais, se ilumina mais, aquece as nossas mãos. Vamos subir mais ainda ao centro da consciência crística e sentir a luz índigo, tocada pelo prateado, penetrar dentro desta bola intensamente, esta força criadora que temos nas mãos.
Vamos contemplar mais uma vez a cena, respirar, soprar sobre ela. Vamos sentir a força deste quadro, a energia invisível, mas real, poderosa, criadora, amorosa, não egóica. E para tal, vamos ascender pelo lótus de 1000 pétalas. Agora a nossa consciência saindo do nosso corpo físico e esta bola de cristal, vamos entregá-la, soltá-la ao cosmos, para que ela se manifeste, se materialize pela força divina que está em nós. E para proclamar isto, vamos dizer, porque esta palavra possui todos os códigos vibratórios de materialização no corpo físico, vamos todos repetir em conjunto, sentindo desde os pés novamente. E agora não somos mais um ser pequenino, vamos retomando o nosso corpo. Mas ele vibra de luz, os chakras todos vibram e a nossa criação foi entregue às forças cósmicas. E vamos dizer todos em conjunto a palavra sagrada, Amém. Amém. Que significa está feito. A numerologia da palavra Amém é sagrada. Ela manifesta no plano físico aquilo que vem dos planos superiores. Vamos dizer mais uma vez, Amém. Amém. Vamos nos manter em estado de concentração. Esta água que está aqui em minhas mãos, uma parte dela veio do nosso encontro em Friburgo. E ela está vivificada, que ela possa ser o veículo para que saiamos todos daqui abençoados, e nós vamos descer também à sala onde estão os nossos irmãos aí embaixo. Que essa luz nos ilumine a todos sob a forma desta água. Como uma dádiva dos nossos amigos espirituais que aqui estão conosco. Nos iluminando, nos fortalecendo, abrindo para nós portais como aqueles que estão nos Salmos. Abri para mim as portas da justiça. E eu entrarei para fazer as oferendas no altar, dentro do santuário que vive em mim, em cada um de nós. Padre Pio está aqui, todos os nossos amigos, e apesar da insuficiência das nossas condições, nesse momento, podemos nos tornar, cada um de nós, veículos e receptores dessa luz. E compartilharmos essa luz com aqueles que não estão conosco aqui nesse momento, mas que também recebem esse toque divino a renovar nossas vidas, a curar as nossas mazelas. Todos se mantêm em concentração
Eu vou estar com os irmãos que estão lá no nosso piso inferior. Vamos aproveitar a presença desses irmãos aqui. Que a paz e a vida estejam com todos. Que nesse momento, todos nós unidos, não só pelo pensamento, mas pela chama viva que brilha em nossos corações, possamos ser todos, como nas palavras de Isaías, aqueles que conhecem, por terem saboreado a essência do Eterno dentro de nós, e portanto todos nós sacerdotes, um povo de sacerdotes. Mas ainda assim, temos o nosso supremo sacerdote, aquele que nos guia por gerações e pelos caminhos do tempo, e a quem nesse momento clamamos, para que esteja aqui. Ele que guia a nossa caminhada e que traz a misericórdia infinita e a bondade, e as suas intermináveis falanges. Assim o demonstram onde seja, até que esse planeta seja completamente renovado e que a presença de Michael se faça em toda a intensidade nesse momento, livrando-nos a todos nós de todas as mazelas, nos curando, renovando nossas vidas, abençoando todos os nossos propósitos, manifestando todas as nossas criações, santificando as nossas obras, porque na verdade uma só é a obra. E que nós possamos proclamar Michael Cohen Hagadol, Sara Fotrofos, Shel Israel, o sumo sacerdote, aquele que diz quem é como Deus. Nós todos, quando temos a consciência desperta, e ainda assim a divindade é maior do que tudo e todos, e a ela, na presença de Michael e de todos os seus anjos, que entregamos as nossas vidas e o ano que vai se apresentar para que a misericórdia seja como é,
maior do que o juízo, e que a justiça seja adocicada e livre a todos nós das cadeias kármicas, para que estejamos despertos na graça e sejamos vencedores e triunfadores, como Ele é. E a gratidão nos tome, a gratidão nos renove, a gratidão nos liberte, a gratidão nos salve. Porque a gratidão é a própria graça e a sua lei. E com ela a paz a marcar os nossos passos. E no infinito do potencial do agora, seja assim, porque assim é. Sempre. Amém. Muito obrigado a todos. Vamos aos pouquinhos retomando o nosso corpo, que seja essa pausa não um momento de desunião, de desatenção, mas um momento de reflexão, de conjunção de forças e energias para que a gente possa estar aqui mais uma vez no próximo ano, todos nós reunidos para mais um trecho da nossa caminhada. Obrigado a todos.